Obrigado, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Coronel. A Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha diz que vai voltar ao assunto, mas de facto o PSD tem que voltar já a este assunto, porque também não estamos esclarecidos e, de facto, tendo nós a consciência que o Sr. Coronel não estava no exercício do comando à data do furto e tendo verificado esta norma e a sua dificuldade ou impossibilidade de execução, também tínhamos preparado as nossas questões um bocadinho à volta desse tema. Mas antes disso tenho que fazer um reparo ao que disse a minha colega deputada Maria da Luz Rosinha, que mencionou que os sistemas de videovigilância não estavam operacionais desde 2012. Isso não é verdade, porque o que resulta do documento Factos e documentos entregue pelo Ministério da Defesa, da autoria do anterior Ministro Azeredo Lopes aqui ao Parlamento, é que esses sistemas se encontravam avariados desde 2006, em 2012 é que foram oficialmente considerados inoperacionais. Portanto, encontravam-se avariados desde 2006. E, de facto, isso é que nos causa bastantes dúvidas e até alguma perplexidade, porque é que nestas condições, tendo em conta estes relatos, quer 2006, quer 2012, em que os sistemas de videovigilância já não funcionavam, como é que se mantém nas normas de execução, obrigações aos sargentos de guarda de trocar cassetes? Portanto, a questão que eu ponho é se, de facto, estes sistemas de videovigilância estavam totalmente inoperacionais ou será que funcionavam intermitentemente? E digo isto porque ouvimos algumas notícias nos órgãos de comunicação social em que os sistemas de videovigilância só deixaram mesmo de funcionar definitivamente há 2 anos, nos 2 anos anteriores ao furto. E faço esta questão porque, de facto, custa-nos muito aceitar e não conseguimos perceber e não percebo pessoalmente as respostas que deu à minha colega do PS sobre porque é que estas normas se mantinham aqui na NEP quando não eram possíveis ser executadas. Ainda por cima, quando o Sr. Coronel nos deu o relato de um relatório do guarda de 15 de janeiro de 2015, portanto, anterior a esta NEP, portanto, já tinha o conhecimento de um relatório de guarda em que dizia que era impossível cumprir e o que me parece que era mais uma razão para esta NEP ser atualizada. Como eu referi, à data da atualização da NEP, o entendimento foi manter essa linha e as outras duas nos deveres do Sargento da Guarda, porque se aguardava a reparação dos sistemas. E como eu disse, a NEP tem o corpo da NEP, isto é um anexo. E quando esses sistemas os sistemas dificilmente seriam reparados porque estavam obsoletos, iriam ser substituídos por outros. E então, à data, depois, corrigia-se apenas o anexo. Agora, os deveres do Sargento da Guarda, como eu disse, não são só estes. Tem todos os outros complementares. Mas após a data dessa NEP, tem conhecimento de mais relatórios de guarda em que tenham manifestado o que manifestaram nesse relatório que leu há pouco, que era anterior à sua NEP. Portanto, posteriormente à sua NEP, tem conhecimento, uma vez que vem documentado, de mais relatórios de guarda em que se mencionem essa impossibilidade de cumprimento daquilo que se pede que se cumpra? Eles não revelam, não dizem que é impossibilidade. Portanto, eles dizem que o sistema está avariado. Portanto, não conseguem cumprir, portanto, é impossível cumprir. Bem, já percebemos qual a sua posição, independentemente de a compreendermos ou até aceitarmos, mas uma vez que
está cá, não estava na data do furto e porque a sua audição nos pode ajudar a compreender alguns factos para o futuro. Eu gostaria que contextualizasse um bocadinho qual a tarefa principal da sua unidade à data e como é que se processava a requisição de material. Está a falar da requisição de material Dos paióis. Dos paióis. Dos paióis, peço desculpa. Portanto, as unidades apresentam as estimativas de necessidades, portanto, ao escalão superior, neste caso, quando é para efeitos de treino e exercício ao comando das forças terrestres, quando é para efeitos de instrução ao comando pessoal. Os citados comandos apresentam essas quantidades necessárias, portanto, as quantidades de reabastecimento necessárias ao comando da logística. Na sequência, a Direção de Material e Transportes informa das existências em consonância com as existências em depósito, neste caso nos paióis, a quantidade de miafas que existente em paiol, faz a harmonização e, posteriormente, o comando da logística, com base nessa informação, portanto, na informação das quantidades de reabastecimento necessárias, envia e atribui os créditos ao comando das forças terrestres e ao comando pessoal. Estes, por sua vez, atribuem os créditos às unidades e as unidades requisitam apenas as quantidades necessárias. Portanto, depois, a Direção de Material e Transportes emite a ordem de fornecimento tendo em conta as existências que as unidades têm nos seus paióis. E é feito assim. Entretanto, a unidade há de levantar o lote de munições ao paiol, ao respectivo paiol. Tanto pode ser em tanques, como podia ser em Santa Margarida, em Alcochete, onde estivesse o tipo de MIAF que fosse fornecida. Quantos operacionais é que tinha adstritos à gestão dos materiais nos paióis nacionais de tanques? Tinha o chefe do destacamento, que era um sargento-chefe, e 3 funcionários civis. Desculpe, já agora na UAGM, portanto, esta equipa estava inserida na secção de paióis, que dependiam da UAGM. Portanto, e da estrutura do centro de reabastecimento da UAGM. Muito bem. De facto, também tinha verificado isso daquele documento do Ministério da Defesa que tinha referido há pouco. Mas pergunto-lhe, e consta também desse documento, que eles se encontravam em regime de permanência. E estou a citar, em regime de permanência. O que é isto em regime de permanência? Qual era o horário que eles faziam? Qual era o espaço físico que eles frequentavam? Por onde se deslocavam? E a que é que tinham acesso? O sargento, o comandante do destacamento, só ele é que tinha acesso às chaves dos paióis do Exército, o sargento-chefe. Essa chave era guardada num cofre e só ele é que tinha acesso a essa chave. Os 3 funcionários civis eram administrativos, trabalhavam na área administrativa, havendo necessidade de se dirigirem aos paióis para colaborarem com o comandante do destacamento, eram sempre acompanhados por ele. Eu perguntei em termos de horário, não percebi se... O horário é o horário normal de funcionamento da UAGM, portanto, 8h30, 5, à data, mas havia situações, se houvesse necessidade de fornecimento depois de horas, também tinham que estar disponíveis. Então aqui quando se diz em regime de permanência,
não se fala a tempo inteiro de horário, certo? Está-se a referir a outro tipo de permanência, não a permanência, porque pelo que me... Regime de permanência, eles estavam no recinto dos paióis. Não residiam na área... Exato, não estavam a trabalhar na unidade UAGME, mas estavam sim no destacamento de paióis. Portanto, não estavam sempre presentes, ou seja, não havia lá uma presença desta unidade 24 horas por dia. Não. Os funcionários civis e o sargento comandante de destacamento estava no período normal de funcionamento. Depois dessa hora, entrava a secção de segurança. E uma vez que falou de chaves, a questão das fechaduras, qual era a situação, a condição das fechaduras das portas de acesso aos paióis? As portas de acesso... as portas tinham fechadura com chave e todas as portas dos paióis tinham um selo para ser mais fácil verificar se houve algum acionamento da porta. Está-me a referir não quanto a isso, mas quanto à condição das fechaduras, até que ponto é que a mesma era robusta o suficiente para não ser violada conforme parece que aconteceu. A minha questão, no fundo, é saber se, no seu período de comando, se verificavam já alguma fragilidade destas fechaduras e se, eventualmente, até foi identificado esse facto. Não, no meu período de comando, isso nunca não se verificou isso. Nunca houve sinais, nenhum sinal de alguma anormalidade relativamente às fechaduras. Agora, nós estamos a falar aqui de situações diferentes. Os paióis que estavam à responsabilidade da UAGME são os 15 paióis da UAGME. Os outros paióis, que são 4 mais 1, os outros 4 pertenciam ao Regimento de Engenharia número 1 e o outro pertencia ao Regimento de Paraquedistas. E como é que faziam com esses? Esses paióis eram de responsabilidade. O meu sargento-chefe, comandante de destacamento, não tinha qualquer chave desses paióis. Até há pouco estava a dizer que no horário, que era até às 17 e depois entrava a secção de segurança. O que é que se refere? Não entrava, não certamente. entrava, não. Ou seja, eles passavam a assumir a segurança das instalações. Porque eles estavam... Não, sim, eles estavam lá 24 horas, não é isso. Eles estavam lá, mas a partir do momento em que ficava só distrito à parte deles. Ficava só distrito a eles. Muito bem, já percebi. Havendo uma intrusão como veio a acontecer, quem é que é o primeiro a detectar? E não digo uma intrusão porque a partir do momento em que a porta está violada, quem faz essa segurança que estava a referir há pouco devem ser os primeiros a verificar. Mas há aqui relatos que esta intrusão se terá verificado na madrugada, mas que só por volta das 4h30 é que foi detectada. Tendo em conta que o horário era das 8h30 da manhã até às 5 da tarde, pelo que disse, não deveria ter sido detectada por esta unidade? Sr. Deputado, eu não tenho informação para responder relativamente a isso, não tenho dados. Sim, mas no dia o Sr. Coronel não estava no comando à data, mas presumindo que estava, às 4h30 da tarde e antes, desde as 8 da manhã ou 8h30 da manhã que disse, tinha que estar presente um sargento e 3 civis. E, portanto, eles teriam que ter detectado o furto antes das 4h30, conforme foi detectado. É uma pergunta que eu faço, porque se nos pode ajudar da vivência que teve à data dos factos. Pois, mas essa situação não aconteceu. Estamos a falar de um facto que não aconteceu. Isso foi posterior. Mas estavam sempre presentes 7 dias por semana no horário que me referiu. Os funcionários da UAG não estavam presentes, sim.
Depois, se nos puder explicar como é que era feito o inventário, se era feito físico, de forma física, se era informática, e se era informática, se depois havia alguma espécie de controle físico, com que periodicidade é que havia uma recontagem, uma confirmação do inventário. Está a falar do inventário dos paióis da UAGN ou dos paióis do Regimento de Engenharia número 1? Os dois. Não, o do Regimento de Engenharia número 1 eu não posso pronunciar porque eu não sei. Portanto, Pode ser então da UAGN, do comandante. do que sabe, obviamente. Da UAGN, o inventário era feito semestralmente, mas também se fazia inventários por amostragem. E na eventualidade de existir uma ocorrência, uma falha, de uma contagem, esse paiol era todo inventariado. Recebiam listas, porque as MIAF estão em sistema, recebiam as listas e conferiam, faziam o respectivo inventário. Como estou já mesmo a terminar esta primeira intervenção, depois de aliviar um bocadinho a tensão, tenho que voltar outra vez ao assunto inicial, mesmo para terminar. E pergunto porque reparei que não foi claro na sua resposta há bocado. Porque eu perguntei se havia a possibilidade do serviço de videovigilância funcionar intermitentemente, porque certamente destas cassetes, e se era cumprido isto ou não, devem estar arquivadas. E eu pergunto se nos pode afirmar com certeza que o sistema de videovigilância não funcionava mesmo, ou se funcionava ou podia funcionar intermitentemente, ou só numa ou outra zona. Dos relatos que existem e da informação que existe na Unidade de Apoio Geral Material do Exército, o sistema começou a ter alguns problemas de funcionamento, como o Sr. Deputado disse, 2006, 2007. E aí funcionaram com algum problema, não funcionavam corretamente. A partir de determinado período, não sei precisar a data, nem o ano, por isso simplesmente deixaram de funcionar.